assunto é, a molecada tá em casa, tá muito na frente do celular, tá? Sabe, tem que estar de olho no que elas estão vendo ali, que internet não é terra de ninguém, mas o acesso é livre. Agora, um lugar que você pode deixar as suas crianças em frente, que ó, é da televisão. Principalmente quando o assunto é aqui a Rede Massa, é o SBT, porque durante as manhãs tem programa maravilhoso para a molecada assistir e aprender. Vamos bater um papo? Primeiro eu quero apresentar aqui a Maria Carolina Lolli. Ela é neuropsicopedagoga e vai nos ajudar brilhantemente com a conversa. Com ela aqui, ó, do meu lado, a apresentadora deste programa maravilhoso, que inclusive líder de audiência local já apresentou, a Silvia Abravanel. Boa tarde, Silvia, bem-vinda aqui com a gente. Boa tarde, muito obrigada pelo convite de vocês, por estarem aí com vocês essa tarde maravilhosa, gostoso estar de volta na televisão. Estou morrendo de saudade do meu trabalho, mas a gente tem que esperar um pouquinho, né? Agora o momento é disso, né? Paciência. A Maria Carolina Lolli também, neuropsicopedagoga, para nos ajudar a entender tudo isso. Boa tarde, obrigada por estar aqui, Maria Carolina. Imagina, eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui com vocês. Minha filha é super fã sua, Silvia. Ah, que legal. Muito obrigada. Como é o nome dela? Maria Luísa, inclusive ela está lá te assistindo. Um beijo grande para você, Maria Luísa. E olha só, te faço um convite, quando a gente voltar pro ar, eu quero você me assistindo ao vivo lá, tá bom? Mas ela está assistindo tudo pelo YouTube, repetido, todas as atividades. Não perde nada. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história da Silvia aqui na Rede Massa, aqui no SBT. A gente tem um VT muito legal para explicar tudo isso, Silvia e Maria Carolina. Olha só. Masha é uma menina esperta, cheia de energia e que tem como melhor amigo e protetor um urso. E sabe quem está no meio dessa bicharada toda? A Silvia Abravanel. É ela quem dá a voz à garotinha. Um processo trabalhoso, mas que ela adorou fazer. Nunca tinha tido essa experiência antes, eu tô achando muito, muito legal. Eu acho que é uma maneira muito legal, inclusive, de levar os pais, dos filhos levarem os pais, não os pais levarem os filhos para o cinema. Aliás, a voz da Silvia já foi ouvida várias vezes, enquanto a Maísa apresentava, daquele jeito todo empolgado, o programa Sábado Animado no SBT. Eu era cantora. Eu era cantora antes de vir pra cá, não é, Silvia? Isso mesmo. Dubladora, diretora, empresária, formada em medicina veterinária, apresentadora de televisão. Silvia Abravanel, ou simplesmente Silvinha, como é chamada pelos fãs, é uma mulher de personalidade forte e ao mesmo tempo carinhosa. Isso explica como consegue agradar a criançada todas as manhãs. Vem aí, aqui sempre tudo ótimo, tudo amarelo, cor da alegria, do amor, da felicidade. Então, aproveitando isso, eu quero que você já venha brincar comigo. Na emissora do pai, Silvio Santos, ela mostra competência ficando à frente de diversas atrações desde 2004, seja na frente ou atrás das câmeras. E quando não está trabalhando, Silvia Abravanel é uma super mãe, dedicada. E também passa boa parte do tempo aproveitando a natureza, com o lazer favorito, que é andar a cavalo. Tá aí, Silvia. Agora todo mundo pode conhecer um pouquinho aí mais de você estar aqui conosco. Bom, Silvia, você está aqui por um motivo muito bacana, porque as suas brincadeiras, as brincadeiras do programa que você apresenta aqui na nossa emissora, elas são brincadeiras, sobretudo, brincadeiras educativas, que ajudam as crianças a aprender. Nós vamos passar por cada uma delas. Eu gostaria que você explicasse essas brincadeiras para Maria Carolina Lolli mostrar a importância na educação. Vamos fazer assim? Vamos sim. Então vamos lá. A primeira delas é que horas são? Que brincadeira que é essa, Silvia? Tem um relógio que eu até chamo de senhor relógio, que é um relógio gigante, ele é analógico, ele não é digital. Então as crianças têm que me falar que horas são, da hora e do minuto. A gente põe aquele ponteiro gigante e tudo mais, que tem um robozinho. E as crianças têm que me falar que horas são, de acordo com o ponteiro que a gente coloca na hora e no minuto. Você ensina a hora para as crianças, né? Ensina a hora para as crianças num relógio analógico. Olha! E assim, tem faixa etária para brincar? Você fala a idade que elas têm que te ligar ou não? A criança é livre. Tocou o telefone, você vai lá e brinca com quem estiver com você lá. Não, o programa vai de 4 a 12 anos, né? Que é a nossa faixa etária vai de 4 a 12 anos. Então, crianças bem pequenininhas podem brincar, que já estão na escola, né? Já estão aí no primeiro ano e tudo. E vão até, eu acho que é o 6º, 7º ano de escolaridade. Gente, muito bacana. Maria Carolina Lolli, olha a importância dessa brincadeira para criança em casa, né? Pois é, hoje em dia com o celular a gente esquece de apresentar para a criança o relógio de ponteiros, né? Então essa brincadeira é fantástica. Ó, tá vendo? Fica da questão dos números, né? Ela aprende a hora certinho ali. Com certeza. E a escola
escola ensina isso. Com certeza. O digital, ele pegou o lugar do analógico, né? Infelizmente, aí as crianças elas têm muita dificuldade, principalmente no 4º, 5º ano, elas têm muita dificuldade mesmo em relacionar as horas, os ponteiros, então essa brincadeira é bem bacana. Outra brincadeira muito bacana, e a Silvia vai explicar pra gente, que eu achei incrível, é a brincadeira, agora é outra, do mapa do Brasil. Silvia, que brincadeira é essa do mapa do Brasil? Olha só. A gente tem um mapa do Brasil ali com os 26 estados, mais o Distrito Federal, e aí a gente tá tudo fechado. Eu peço 3 números para a criança, e aí a criança tem que me falar quais são os estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Elas penam, viu? É muito difícil, porque quando você tem ali, e eu ainda falo no começo da brincadeira, para pedirem ajuda para aqueles sites de busca e tudo mais, e pedir ajuda do papai, da mamãe, enfim, quem estiver ali com ele. Mas as crianças têm muita dificuldade. De entender. E Silvia, é importante isso que você nos disse. Você assim fala, gente, pesquisa, olha ali. Hoje, claro, com o celular na mão, as crianças têm esse acesso. Você incentiva a pesquisa com elas. Sim, sim, sim. Inclusive eu sempre pergunto, né, no começo de bloco, quem que tá com você? Porque eu sempre faço questão de trazer a família para perto da criança. Seja um avô, uma avó, seja o pai, a mãe, os irmãos, um vizinho, um amigo. Porque é importante esse momento família, de todo mundo estar ali se ajudando, né? E ajudando a criança, interagindo com a criança. Então eu sempre falo, pede ajuda para a mamãe, para o irmão, para a irmã, enfim, sempre trago a família para brincar junto. Nossa, olha isso, a televisão trazendo a importância dos pais ou do acompanhante que tiver na educação. A gente fala isso todo dia aqui, né, Maria Carolina? Isso é muito importante, né? Essa brincadeira da Silvia do Mapa do Brasil, ela é fundamental, principalmente porque incentiva, como você falou, a pesquisa, incentiva as crianças a procurarem sobre outras culturas, sobre o que tem de diferente em cada estado, talvez uma cidade diferente de cada estado. Então é uma brincadeira bacana que, além da estimulação visual, da memória visual, ela estimula então a atenção da criança e ao mesmo tempo o conhecimento, a curiosidade, desperta então a curiosidade da criança por saber, conhecer outras culturas, outras regiões, né? Sobretudo quando a gente abre, né, essa discussão aqui, porque diariamente aqui em nosso programa, a gente fala assim, que fique de olho no que o seu filho está vendo nas redes sociais. Fique de olho, não é, Silvia? Para ver o que eles estão fazendo aí. E na televisão, primeiro porque é o tamanho da televisão, né? E você sabe que nesse programa da manhã, tem aqui no SBT, você pode deixar seu filho assistindo, porque ele vai estar aprendendo. Claro. Né? E convidar a família para estar junto, eu acho que em época de pandemia, gente, mais do que necessário isso, né, Silvia? Momento de interação. Demais. Inclusive, as crianças, elas têm muita dificuldade de falar onde é o Distrito Federal, porque é dentro do estado do Goiás. Então, eu sempre falo, gente, é um distrito. Eu faço questão de falar, são 26 estados, mais o Distrito Federal. Mas elas têm muita dificuldade. Então, é legal quando traz o pai, a mãe, porque fica aquele debate dentro da casa. Eu percebo, a gente consegue ouvir no ar. E é muito legal essa ajuda, né? Essa ajuda mútua, assim, da família ajudando a criança aí numa matéria escolar, inclusive, que é geografia, né? Nossa, muito demais. Bom, uma outra brincadeira muito bacana que a gente separou pra gente comentar e da importância dela na educação é o jogo da mais experiente. Que jogo é esse? É o teu preferido? É o meu jogo preferido. Na verdade, ele é um antigo jogo da velha, mas quando a gente foi fazer o registro, e porque tem 2 senhorinhas ali em cima, então eu sempre chamo as minhas mais idosas, assim, de mais experientes. As vovós, né, eu chamo de mais experientes. Aí, o Sil não pode registrar o nome com o nome de jogo da velha, porque já existe, já está registrado. Então eu falei, então vamos registrar com o jogo da mais experiente. Aí ficou o jogo da mais experiente, que é o antigo jogo da velha, e é muito interessante isso. Muitas crianças eu tenho percebido, porque é um jogo um contra o outro, mas muitas crianças eu tenho percebido que jogam em comunhão. Um ajuda o outro a ganhar, para todo mundo sair ganhando prêmio no programa. É muito interessante isso e eu fico muito feliz, porque eu vejo a solidariedade das crianças, inclusive entre elas que não se conhecem, não são amigas, muitas são de outros estados diferentes e tudo mais. Então eu acho isso muito legal. Então a gente pode pontuar aqui, Maria Carolina, 3 coisas. Primeiro que é super colorido. A gente vê um jogo da velha que tem cores, amarelo, azul, colorido. Você trabalha ali na mentinha das crianças as cores. E assim, são 2 crianças que brincam ao vivo. Isso. Disputa. Planejamento, estratégia, né? Então são muitas funções cognitivas aí que estão sendo estimuladas, que estão sendo trabalhadas, importantíssimo para o desenvolvimento das crianças, né? E ela não se atrapalha um pouco com as cores, não? Porque ela fala, na laranja bola. É assim, né? No vermelho X e assim sucessivamente. Ela fala a cor. A cor, isso. Trabalha a cor. A estratégia
Legal. E o trabalho em equipe, que aí sem querer acontece, né, Silvia? Porque eu sempre peço a ajuda da família, né? Eu falo, chama a tua equipe aí, chama a família, vem ajudar a criança com as estratégias, exatamente. Ajuda o filho, a filha, enfim, a conseguir usar aquela lógica, né? O raciocínio também. Da brincadeira. Mas é muito interessante que eles sempre se ajudam. É muito legal isso. As crianças são maravilhosas, né? Os adultos que às vezes estragam. Os adultos que atrapalham. Os adultos que atrapalham, às vezes, as crianças, a grande maioria das vezes. Tem outra também muito bacana, que é complete o desenho. Essa eu quero entender. Como que, né, você consegue fazer isso ali na TV? A criança tem que completar o desenho. Tem uma parte de cima, que são 5 números, e metade de desenhos. E embaixo elas estão todas embaralhadas, as figuras, e a criança tem que completar aquele desenho. É bem primário mesmo, assim. Mas, incrivelmente, tem muita criança que tem dificuldade, assim. Eu acho que no visual, sabe, de conseguir montar aquele desenho, aquele personagem, enfim, tem criança que também tem dificuldade. Aí eu percebo que eles chamam a mãe, chamam quem está ali do lado para poder ajudar, porque eles têm uma dificuldadezinha, mas é um jogo muito fácil e muito primário, muito tranquilo, assim. É a brincadeira porque ela tem que adivinhar o objeto para ela poder entender que parte que falta naquele desenho que é o objeto. Então, trabalha duas coisas aí, Maria. Duas coisas, a memória de trabalho, memória, a atenção, memória, a questão do visual também é muito importante. A criança precisa entender o que é o desenho, né? Então, a concentração também está sendo trabalhada. E o mais importante de tudo é que em todas as brincadeiras que a gente viu até agora, a estimulação da linguagem está sendo muito grande, né? Então, a criança ela conversa tanto com a Silvia, tanto com a outra criança, tanto com a família que está junto, né? A importância do falar, uma atitude, uma ação que está sendo, infelizmente, deixada de lado aí por muitas famílias, né? Nesse mundo digital de hoje, as crianças estão primeiro com o dedinho, né, no celular, do que falar. Com certeza, a interação é muito importante, né? Claro. Inclusive, não interrompendo vocês, mas inclusive eu recebo muitas mensagens de mães que falam que eu estou ajudando na alfabetização da criança, de falar as cores certas, de falar a palavra certa, né? Porque que nem eu sempre falo, são 2, são 3, porque o 2 e o 3 já são plural. Isso. Então as crianças falam, muitas mães já andaram me corrigindo, mas eu falei, então, vamos lá, eu explico certinho, mas eu estou ajudando muitas crianças a se alfabetizarem também. Não, eu não tenho dúvida. Eu faço questão de colocar a pronúncia certa, a colocação certa da palavra, é muito legal. Você vira a professora na TV. A tia Sil. Você é a tia Sil. Mas isso é muito legal. Mas com certeza. Porque é um programa educativo. Claro. Ela falou, né, embora tenha sido essa brincadeira, ela, como a Silvia classificou como primária, muito fácil, mas essa brincadeira é fundamental principalmente para a criança que está em fase de alfabetização. Nossa. A gente fala que para ser alfabetizada, a criança precisa desenvolver alguns pré-requisitos, né? Habilidades visuais, memória, atenção, todo esse planejamento que a criança precisa ter para completar essas figuras é fundamental, então, para a alfabetização. Ô, Silvia, você tem no seu programa, você já recebeu mensagens ou participação das escolas no seu programa, querendo o trabalho, querendo o vídeo, para levar esse tipo de brincadeira ou de ação para dentro das escolas? Você tem informação? Eu recebo muitos elogios de psicopedagogas e professores também, diretores de escola, que falam que é um programa que realmente ensina, sabe? Que eles podem deixar... Eu estou até feliz que a filha da doutora Maria Carolina assiste o meu programa, porque, poxa, para mim é importante isso, sabe? Quer dizer que eu estou no caminho certo, a nossa equipe está no caminho certo. Então, eu recebo, sim, muitas mensagens, assim, de gratificação, sabe? Das pessoas elogiando a maneira como eu falo com as crianças, a paciência, o jeito que eu falo, faz a criança entender que não é aquela coisa pesada, aquela coisa amassante, sabe? É uma coisa natural, mas que acaba se tornando uma coisa educativa também. Muito bacana, isso é muito importante. É por isso que a gente está aqui falando disso e mostrando para quem está em casa por que se deve assistir programas como esse, né? Decorando. Agora é hora de aprender a tabuada, Silvia. Como é que é? Não, na verdade, usa muito a memória e usa, assim, muito sequência, né? Porque eu abro, são 10 segundos, tem sequência de 7 cores ali, embaralhadas, claro. Eu ajudo, porque eu adoro ver a criança ganhando prêmio, eu adoro ver a criança acertando. Você é a tia eu sou muito Silvia mãezona mesmo. Mas, assim, tem uma sequência de 7 cores ali, e aí eu dou 10 segundos para a criança memorizar, e depois a criança tem que falar para mim pelo menos 4 cores que vão ser na sequência das que eu mostrei, assim, para ela poder ganhar prêmio. Mas é muito interessante, porque 99% das vezes os pais ajudam e muito, 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 muito. Isso não é ruim, né? Maravilhoso.
É ótimo. Nossa, ótimo. É tipo o jogo da memória, né? Isso, como se fosse um jogo da memória. Um jogo da É um memória jogo da diferente. memória, É um jogo da memória diferente. Agora, a prova da silhueta, dá tempo da gente falar da prova da silhueta? Que essa é muito legal também. Prova da silhueta, Silvia. Muito. Eu sempre mostro no começo do bloco o que é uma silhueta, para as crianças entenderem que é uma sombra, a nossa própria sombra ou sombra de algum objeto. Só que nesse caso eu uso os personagens de todos os desenhos que passam no Bom Dia e Companhia. Então, além de ajudar a criança a buscar lá no HD interno dela o nome do personagem, eu mostro também o que é a silhueta. Através da silhueta, através daquela imagem visual de uma sombra do personagem, ela tem que acertar quem que é aquele personagem, de qual desenho que é. Trabalha a memorização também, A né? memória, Muito. a atenção aos detalhes, a percepção dos detalhes, é fundamental isso. Silvia, quero te agradecer demais por estar aqui comigo nessa tarde, à sua disposição. Obrigada de verdade por ajudar tantas famílias. O Destaque eu falo que é o programa da família. E você hoje está aqui contribuindo, ajudando um pouquinho as crianças a entenderem essas brincadeiras maravilhosas que, acima de tudo, ensinam e educam. Deixa uma mensagem para as crianças e para as mães que estão te assistindo aqui. Famílias, mães, filhos, crianças, eu tô morrendo de saudade de vocês, muita mesmo. Meu coração tá aqui apertadinho de estar nesse pouquinho de tempo aí com vocês, podendo falar do nosso programa. Mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar de volta e a gente vai estar brincando. Eu vou estar falando com vocês vão estar ganhando prêmios, a gente vai estar de volta com o nosso programa. E eu só agradeço às famílias brasileiras por terem me recebido tão bem durante esses quase 5 anos aí de mim no ar do Bom Dia e Companhia. Então, só tenho a agradecer muito mesmo. Um beijo grande e com Deus, nos anjos e com Nossa Senhora. Tchau, gente. Amém. Beijo, obrigada, Silvia, mais uma Obrigada a vez. vocês. E Maria Karina Lolli, obrigada por estar aqui, Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. né? Muito bom. Debatendo um tema tão importante aí para as nossas famílias, gente. Bom, daqui a pouquinho